O grito fez o cristal tremer, e por um segundo tudo que estava na sala dobrou-se ao redor daquele som. O sal cristalino dos copos, a seda dos vestidos, a claridade das lâmpadas. Mas para Lucas, o grito era uma imagem. Ele viu a boca do pai se abrir como uma porta e leu, nas dobras do rosto de Alberto Candeias, a sentença de desprezo que se deixava escorrer em silêncio sobre a mesa. As palavras não precisavam chegar em som para ferir. Elas já estavam escritas na cara do homem que tinha o poder de fechar contas, portas e sorrisos. Herdeiro formal de um império, Lucas usava a etiqueta de quem nasceu com sobrenome e destino. Mas o soberano do palácio, o pai, tratava-o como um defeito. A surdez tinha lhe dado ao mesmo tempo um modo de estar no mundo e uma lente que deixava cada humilhação maior. Ele sentia mais os tremores no chão quando a mala de Alberto era posta sobre a mesa, a vibração suave do salto de uma convidada, o modo como o cristal tocava o cristal e mandava de volta uma pequena explosão de luz. Lucas sabia ler fisionomia como outros sabem ler jornais. Naquela noite, o jantar que servia de vitrine para negócios e alianças virou tribunal. Um parceiro fez uma pergunta com um sorriso calculado. Alberto respondeu com uma ofensa tão fina quanto uma lâmina de prata. Lucas, sentado à mesa como se fosse um ornamento, virou o rosto para guardar a palavra na memória dos lábios do pai. Ele sorriu, contraiu os olhos, fez o gesto quase imperceptível de quem aceita o que não pode mudar. Mas quando o riso de Alberto foi além de acusação e tornou-se crueldade, quando ele fez questão de expor uma suposta incapacidade do filho diante de toda a assembleia, a mesa ficou menor. A cortina de roupas e risadas parecia não brincar mais. Houve silêncio no recinto, um silêncio cheio, pesado, que não era a ausência de som, mas a presença de um juízo coletivo. Ela viu aquilo antes que os demais notassem. Elisa estava ao fundo, uma figura em preto e branco entre os metais e os rostos pintados, seu uniforme transformado pelo barro do serviço em invisibilidade. Faxineira da casa há pouco tempo, conhecia as fileiras de espelhos e tapetes, sabia onde se escondiam os perfumes caros e os restos de conversas. Mas algo na maneira como o corpo de Lucas recuara, na inclinação das mãos dele sobre o guardanapo, trouxe a ela uma vontade antecipada de proteger. Elisa não precisava de palco. Sua voz, quando veio, era curta, seca, como um estalo. Ela não gritou. Caminhou até a mesa com passos que não pediam permissão e, de um movimento preciso, encostou a mão no braço de Lucas. Foi um toque que dizia: não está sozinho. A sala percebeu. Havia um desacordo no ar, uma desordem inesperada. Ninguém ali estava acostumado a presenciar um gesto que não viesse encomendado. Alberto franziu o senho. Seus convidados olhavam entre o homem furioso e a mulher de luvas gastas. Para ele, aquilo era insolência. Para Elisa, era humanidade pura e simples. Ela não justificou a si mesma. Falou baixo, palavras dirigidas a Lucas com a urgência de quem passa um cobertor em alguém com febre. Lucas leu os lábios dela. Vai ficar tudo bem. Era pouco, mas era tudo o que ele precisava. Havia ternura naquela afirmação. E se a sala inteira não a acreditou, as mãos de Lucas apertaram o punho, como se prendesse a promessa. O pai, porém, não aceitava reparos à sua autoridade. Levantou de maneira teatral, pegou o copo que estava à sua frente e, como que por impulso, esticou o braço. O vidro tilintou, caiu, estilhaços beijaram o tapete. Um ruído claro, seco. Para Lucas foi um evento visual, o caminho das faíscas de luz. Para os convidados foi motivo de escândalo maior ainda. Alberto olhou com ódio para a faxineira que ousara fazê-lo perder a cena. E suas palavras seguintes atravessaram a sala como um dardo. Ela acha que pode se meter onde não foi chamada, disse ele, e sorriu para o grupo como se oferecesse um espetáculo. Pessoas assim confundem favores com intromissão. Você ainda não aprendeu, filho, que a gentileza de quem serve se paga com silêncio? O silêncio que vinha depois das palavras de Alberto era de dois tipos:
o de quem tinha sido chamado à ordem, e o de quem, entre garfos e sorrisos amarelos, fingia não perceber a desigualdade. Havia convidados que trocaram de assunto como quem muda de canal. Havia outros que aceitaram a humilhação como um velho vestido a ser usado sem aperto. Lucas deixou que a expressão dele se configurasse. Não haveria bruscuras, não naquele momento. Ele sabia que reagir à altura de uma ferida aberta pelo poder seria mais perigoso que o silêncio. Mas também sabia que havia olhos sobre ele, e entre eles os de Elisa, cheios de uma compostura que não se dobrava. Quando a noite terminou e a casa se recolheu ao seu brilho, Lucas encontrou Elisa na cozinha, a pequena sala de serviços que o staff usava para se abrigar do luxo e do peso dos sussurros. O fluorescente traçava linhas brancas na cara das panelas. O ar cheirava a café e analogias. Elisa enjoiava a bacia como pano, seus dedos calejados, curtos, firmes, movendo-se sem desperdício. Eles não precisaram de palavras altas. Lucas aproximou-se e os dois trocaram o costumeiro diálogo mudo que, com o tempo, se constituíra entre eles. Ele tocou levemente o topo do ar, como quem pede atenção. Ela inclinou a cabeça e sorriu. A comunicação entre os dois era feita de toques, expressões, leitura de boca e uma série de hábitos que, para quem ouvia, poderia parecer estranha. Mas para eles era língua e abrigo. Você saiu bem, ele disse com os olhos, mencionando o gesto dela diante de Alberto. Ela desviou o olhar, envergonhada, os lábios de Elisa formando um silêncio de desculpas. Era o tipo de humildade que se aprende nos lugares em que ninguém espera que você levante a cabeça. Não quero problemas, os lábios dela disseram. Ele leu e entendeu. Ela não buscava heroísmos, buscava apenas dignidade para o presente e um salário que sustentasse a mãe doente que esperava em casa. Ali, naquela cozinha pequena e perfumada de tarefas, começaram a se revelar as verdadeiras fronteiras da Casa Candeias, corredores de acesso restrito, senhas discretas, a curatela financeira que controlava tudo o que era de Lucas. Ele mostrou com os olhos um tablet masculino que guardava o extrato das contas. A tela fora-lhe negada. A palavra acesso negado apareceu como um oráculo. Lucas exalou um suspiro que para ele era visual. Levantou os ombros, fez uma mímica de frustração que Elisa entendeu muito bem. Os dias correram e o vínculo entre os dois cresceu em recortes. A faxineira que encontrava meias perdidas no armário e as recolocava com cuidado, o herdeiro que pedia em gestos para que trouxessem livros com letras grandes e imagens que conseguissem lhe explicar o mundo. Houve trocas de presentes que nada valiam em cifras e muito em significado. Um agasalho costurado por Elisa, uma flor arrancada do jardim e entregue na palma de Lucas. Em cada gesto, repetia-se a sensação de que havia um silêncio maior que o de sua surdez, o silêncio do poder que decide por nós sem nos consultar. Elisa trabalhava de manhã à noite. Era paga o suficiente para roupas e comida, nada além. A mãe, Lúcia, vivia em um apartamento de paredes claras, cheias de bilhetes com anotações e remédios de uso cotidiano. Elisa percorria a cidade em ônibus que rangiam, os olhos sempre atentos às pessoas que atravessavam sua vida como sombras de luz. No bolso, guardava um pequeno amuleto, uma argolinha dourada, presente de seu pai morto. Era o anel que lhe dava nome e segurança, título intransferível de um pertencimento afetivo. Ao mesmo tempo, era o sinal de uma promessa de cuidado que naquela casa se tornava cada vez mais difícil de manter. Uma manhã de domingo, ao folhear um jornal que o jardineiro esquecera na sala, Elisa topou com uma reportagem que acendeu uma coisa dentro dela. Um método que, embora não garantisse cura absoluta, prometia a restauração de uma função que parecia impossível. Historinhas de esperança, de médicos que trabalhavam em instituições sérias com técnicas que propunham reabilitação auditiva. Havia um endereço, um contato. Ela leu o título alto com os olhos brilhando e guardou a página no avental como quem prende uma carta de amor. Levou a notícia até Lucas com gestos miúdos. No rosto dele a notícia fez o mesmo efeito que a luz sobre o metal, um reflexo de possibilidade. Era a primeira vez que a esperança vazava para além dos limites do desejo. Ambos sabiam que aquilo custava muito,
e que a carga do sobrenome não significava, na prática, o direito ao próprio futuro. Alberto controlava tudo. O patrimônio que os vazios chamavam de nossa fortuna estava ligado por mãos e assinaturas da família, e mesmo com o sobrenome, Lucas tinha pouco poder real em suas próprias contas. Como vamos conseguir? Lucas perguntou com os olhos. Era uma pergunta de estratégia, não de dúvida. Ele já pensara em rotas, em chamadas, em cartas. Sabia que a batalha ali era numa planilha oculta, numa senha que não se dá sem conflito. Elisa sorriu com uma mistura de vergonha e determinação. Há fronteiras que a dignidade atravessa. Sem anunciar planos, sem teatralidade, ela começou a reorganizar o que havia de mais seu. À noite, quando recolhia restos e guardava panos, sua mão acariciava a argolinha dourada que herança do pai. A ideia de vendê-la aparecia como uma sombra que se aproximava cada vez mais. Era uma ferida possível, a queimar. Antes de partir para qualquer ato, conversaram de novo, os dois, naquela linguagem que misturava gestos e olhares. A decisão era de ambos. Não foi sacrifício mal calculado, foi escolha pensada. Lucas tocou a face de Elisa com a palma aberta, agradeceu sem dizer muito. Ela respondeu com um aceno breve, a certeza no corpo. Havia amor ali, mas não do tipo que sufoca. Era cuidado, era lealdade. No dia em que Elisa decidiu ir ao penhor, o céu estava de um cinza calmo. A cidade exalava um cheiro de chuva antiga. O penhor era um lugar com vidros opacos e balcões de metal. Havia pessoas em fila, senhoras que vendiam colares, rapazes que trocavam ferramentas por alguma moeda. O atendente era um homem jovem, olhos de quem tem pouco tempo para drama. Ele examinou o anel com atenção técnica e disse um valor que soava mais como um número do que como uma promessa. Elisa ouviu e sentiu o corpo inteiro apertar. Naquela sala, o objeto que ela oferecia não era só metal, era história, suor e presença. Lembrou-se dos dedos da mãe, do rosto do pai morto, da promessa feita diante de uma cama onde amor e doença se misturaram. Colocou o anel sobre o vidro do balcão. O homem pesou-o, rodou-o como se fosse a moeda de um julgamento. Batia os olhos em papéis, digitava. Quando recebeu a pequena embalagem com o valor acordado, ela sentiu o alívio e uma pontada de perda. Era uma matemática cruel, uma coisa valiosa fora da vida para comprar uma chance de que outra vida pudesse se mexer. Voltou para casa com o envelope na bolsa, a marcha do ônibus parecendo lenta demais. Fechou a porta do apartamento, depositou o dinheiro em cima da mesa e olhou para a mãe com a expressão de quem devia, antes de tudo, sorrir. Lucas estava esperando com um pacote de papéis e um mapa de possibilidades. Havia conseguido negociar um contato com uma clínica que fazia procedimentos de reabilitação auditiva. Nada de garantias, tudo de trabalho sério, segundo o papel. O valor exigido, um valor considerável, uma entrava que abriria a porta para o resto. Havia prazos e não havia muito tempo. Eles dividiram a nota com cuidado, cada centavo transformando-se em pontes que permitiriam que Lucas atravessasse o silêncio que o prendia. Olharam as datas, fizeram contas, montaram um cronograma. Na cabeça de Lucas houve uma dança de possibilidades, o antes e o depois. Em seu peito, a expectativa tocou as bordas do medo, mas não se deixou dissolver por completo. O silêncio, que antes era defesa, começava a se tornar promessa. No entanto, por baixo desse hábito de esperança, fervilhavam capilaridades do poder que eles ainda não haviam enfrentado. Alberto, ao perceber que o filho mexera no assunto de saúde, ergueu-se com uma calma afeita aos donos do mundo. Não disse não com ódio escancarado. Disse não com a arma da autoridade discreta. Ordenou que as coisas ficassem como estavam. Havia contratos, curadorias, uma rede de papéis que transformava qualquer tentativa de autonomia num processo de explicações intermináveis. Em uma manhã de segunda-feira, Lucas tentou acessar seus documentos bancários com a pequena ajuda de um funcionário do escritório. A tela do computador respondeu com uma mensagem gelada. Acesso negado. Não era apenas uma frase. Era uma parede. Lucas não se deixou levar ao desespero. Fez o que sabia fazer. Traçou alternativas. Pediu a Elisa que, se possível, guardasse o dinheiro em um lugar seguro. Propuseram esconder o envelope num livro velho, embaixo da tábua solta do assoalho da sala de serviço. Bordaram a esperança dentro do comum. O plano avançou com a naturalidade de quem não tem escolha. Foram dias de segredo, de pequenos rituais preparatórios, de consultas com aquele contato indicado no jornal. Lucas assinou papéis em branco com sua digital, como quem assina um compromisso consigo mesmo. Elisa editou a vida cotidiana para criar tempo.
A anuidade do relógio parecia girar mais rápido quando a possibilidade de operação se aproximava. E havia sempre a sombra de Alberto, olhos que se moviam mais do que a boca que falava, uma presença que mandava e recolhia. O dia marcado para a entrada do pagamento foi pequeno, solene. Eles se encontraram no escritório de uma clínica de aparência discreta, corredores brancos e quadros com fotos sérias. O responsável, um homem de crachá, perguntou por nomes, confirmou prazos. Havia papéis a assinar, termos que se liam com olhos que batiam entre um e outro. Eles colocaram o envelope na mão dele, como quem entrega uma relíquia a um altar de possibilidades. A troca foi feita sem holofote. Lucas deu um sorriso curto, graças aos quais as sombras que se aglomeravam no rosto de Elisa diminuíram um pouco. Quando saíram, as ruas pareciam leves. Era cedo demais para comemorações, mas havia algo diferente no modo como Lucas caminhava. Não era só a postura, era a sensação de um futuro deslocando-se para mais perto. Ele sentou em um banco de praça e colocou as mãos sobre a coxa, como se tentasse sentir vibrações que ainda não vinham. Elisa passou a mão na cabeça dele, ajeitou-lhe a gola, sorriu. Eles celebraram com um almoço modesto, uma pizza fria dividida em silêncio, um rio calmo de cumplicidade. Mas a casa grande lá em cima não deixaria que a autonomia proliferasse assim tão fácil. Alberto, homem de paciência e de ferocidade calculada, movia peças sem alarde. Havia ligações que ele não fazia pessoalmente. Havia olhares em reuniões, descrições de incidentes que, aos poucos, eram contados de modo a preparar percepções. Vez por outra, uma funcionária recebia um recado cortês. Um serviço era reestruturado. A ambição tinha formas muito polidas. Na primeira noite depois do depósito, Lucas sentou à janela de seu quarto e observou a cidade. Uma brisa tocava as cortinas. As luzes das ruas desenhavam retículas. Ele recordou a mão de Elisa pousada na dele no banco da praça, o envelope dentro da pasta do médico, o rosto da mãe de Elisa que não sabia ainda como o futuro se movia para ela. Um zumbido leve, mais psicológico do que físico, invadiu-o. Era o ruído de uma ansiedade que, para ele, se materializava como imagens coloridas e movimentos de sombra. Segurou o peito com a palma da mão e sorriu para o vazio. Elisa, por sua vez, voltou à rotina com passos firmes e olhos que pareciam maiores. A venda do anel tinha deixado nela duas coisas: a certeza de que agira certo e uma ausência que não se curava só com raciocínios. À noite, antes de dormir, arrumou com cuidado o avental. Em seu colchão, as pernas cansadas do trabalho do dia pediam repouso, mas o pensamento corria entre a mãe e Lucas, entre contas e sorrisos possíveis. Não se permitiu dúvida. Havia um fio de coragem costurando tudo. Ela não pediu louvores. O mundo, porém, tem maneiras sutis de cortar planos feitos em mesas pequenas. Alguns gestos passam despercebidos. Um segurança que se demora a limpar um corredor. Um documento que se perde nos arquivos. Uma senha que é atualizada sem avisar. Não havia ainda um plano de sabotagem abrato. Apenas sinais tênues que poderiam, a depender da intenção, transformar a esperança em ruína. Ainda assim, a sensação naquele momento era de que o silêncio estava prestes a ser preenchido por algo maior. Lucas sentia que havia por trás do manto do mutismo imposto pelo pai, uma verdade esperando para ser descoberta. A verdade por trás do silêncio. Não apenas sobre sua condição, mas sobre o que o silêncio escondia. Decisões econômicas. Conluios invisíveis. Contas que não batiam. Na manhã em que o procedimento estava prestes a ser marcado oficialmente, Elisa saiu cedo para comprar remédios da mãe e a passagem de ônibus. A pequena rua onde morava tinha estabelecimentos que pareciam ter sido desenhados para a vida prática. Padaria, uma lojinha de R$1,99, o balcão do açougue. Ela pegou o rádio antigo do balcão, e por um segundo, seu olhar cruzou com um homem que limpava o vidro de um carro de luxo. Havia algo na postura desse homem que ficou marcando. Ele olhou muito tempo para a bolsa dela, como se gravasse detalhes. Elisa fechou os olhos por um segundo, respirou, e decidiu não transformar aquela sensação em medo. O envelope estava guardado dentro do avental, perto do bolso onde guardava o pano úmido. Ao tirá-lo, sentiu o peso do papel e uma pequena vibração no corpo, um arrepio de expectativa. Ela imaginou o que seria um futuro em que Lucas pudesse ouvir o canto de um passarinho sem precisar deduzir a melodia pelo movimento do peito da ave. A imaginação cresceu para um futuro sutil, domesticado,
café tomado juntos em manhãs mais longas, a mãe de Elisa sorrindo sem essa preocupação diária com remédios, talvez até um violão em que Lucas dedilhasse notas transformadas em presença. Mas no corredor do prédio, ao subir para o apartamento, Elisa teve a sensação de que alguém observava. Não era um olhar agressivo, era a calma de quem está atento aos fluxos. Ela apressou o passo, entrou, fechou a porta e só então notou que uma janela lateral do prédio vizinho estava entreaberta, uma figura escura recortada na penumbra. Um sinal insignificante para muitos, mas que plantou uma semente de inquietação no fundo de seu peito. Do outro lado da cidade, em seu escritório revestido de mogno, Alberto montava o seu contragolpe, com a paciência de um homem que sabe que cada jogada decisiva precisa ser feita no tempo certo. Não havia afetação em seu rosto, apenas a rota clara de quem não aceitou a perda do controle. Para Alberto, o mundo estava organizado por hierarquias naturais, e um filho que ousasse buscar autonomia representava uma insolência que precisava ser, de alguma forma, ordenada. Ele chamou seu contador, pediu relatórios, fez telefonemas em que as palavras eram mais ameaças veladas do que ordens abertas. A casa, que até então parecia acolher um fio de humanidade, voltou a se fechar de maneira sutis. A segurança foi reforçada com protocolos que pareciam ter sido só por prevenção. A equipe de limpeza recebeu mensagens para rever horários, pequenos detalhes que, para um observador atento, eram mapas de uma reação pronta a acontecer. Naquela noite, Lucas acordou e sentiu uma inquietação que não sabia nomear. Havia um ruído elétrico no corpo, uma série de imagens desenhadas no escuro. Levantou-se, caminhou até a janela e a rua lá embaixo parecia uma fita de cinema. Sombras se movendo, luzes, carros. Tocou o vidro com a ponta dos dedos, buscando por vibrações que indicassem real. Em tudo, procurou prova de que a esperança que haviam comprado com o anel, vendida por Elisa, não fosse uma ilusão. Quando voltou para o quarto, encontrou um bilhete preso na mesa. Uma assinatura formal e fria. O agendamento de uma avaliação pré-operatória, marcado para alguns dias depois. Não era a confirmação total, mas era o sinal de que o processo andara. O envelope fora aceito, a clínica seguira com os trâmites e agora só faltavam as etapas que precediam o procedimento. Lucas sorriu e por um instante o mundo se fez música na imaginação. Era quase possível sentir o som das coisas se aproximando. Elisa, ao saber da notícia, deixou escapar um riso contido. Dormiu poucas horas. Acordou com as mãos dormentes de emoção, já planejando coisas pequenas, compras, rotas, presentes para a mãe. As noites tinham para ela um brilho novo, a esperança de que o futuro pudesse ser menos pesado. Mas também havia peso no próprio ato de ter vendido o anel, uma perda que não se recompõe com bens materiais. Nos dias seguintes, todas as minúcias da rotina ganharam a qualidade de rituais. A manutenção que Lucas fazia nas coisas, a forma como ele lia os lábios do médico durante a consulta, a prova do crachá que Elisa pedia quando entrava no escritório da clínica. Havia em cada pequeno gesto uma tensão que não se dava sem vigilância. Era como se a esperança tivesse um preço, e esse preço pedisse atenção em cada canto. E foi nesse tempo de preparação que algo começou a mover-se fora do campo visível. Um terceiro personagem, de maneira discreta, começou a aparecer nas bordas. A doutora Cláudia Sampaio, médica responsável por avaliações em alguns casos da clínica. Em suas aparições, usava roupas de tom neutro e um sorriso de quem está acostumada a ser admirada. As primeiras imagens dela para Lucas e Elisa foram neutras, uma mão estendida com papéis, um aceno profissional, um olhar que parecia medido. Pouco se sabia naquele momento sobre a verdadeira extensão do envolvimento de Cláudia com os interesses que rondavam a família Candeias. Ela era, por enquanto, uma peça apenas vista de longe. A verdade, porém, tem maneiras de se mostrar aos que a procuram com ternura. Lucas não se deixou levar por premonições vazias.
Sabia que precisava de provas concretas, e sua inteligência, silenciosa, mas eficaz, trabalhava em planos e esquemas pequenos. Não era do tipo que esperava por milagres, preferia documentos e confirmações. Os sinais que surgiam, pequenas manipulações, protocolos mudados, eram analisados por ele com cuidado de artesão. Enquanto isso, dentro de uma casa que respirava ouro e móveis, outras vidas seguiam pequenas. Havia empregados que dormiam na sala de serviço, havia cozinheiras que deixavam recados, havia sempre a sensação de que a mansão era um organismo com veias que pulsavam informações. A cada rumor, os convidados que passavam pela casa traziam consigo impressões e julgamentos prontos. Alguns admiravam a postura de Alberto, outros, com olhares distraídos, notavam a figura do filho que se comportava. Poucos, no entanto, viam a faxineira com a atenção que ela merecia. Na tarde em que a data do procedimento foi confirmada, Elisa e Lucas sentaram numa mesa da cozinha de serviço e abriram uma garrafa de refrigerante barata, comemorando com risadinhas contidas. Ele fez um gesto de agradecimento que ela leu e devolveu com carinho. Não havia fogos de artifício, havia a honestidade das pequenas alegrias. Havia também um medo que ambos decidiram guardar para si. Porque o medo às vezes corrói mais que a própria incerteza. Eles respiraram fundo. Era preciso confiar no processo, e um no outro. O que nenhum dos dois imaginava era que, no mesmo momento, uma mão observadora estava tecendo um fio paralelo. Um atendente da clínica anotou o número da placa do carro que visitara a recepção. Um e-mail fora encaminhado a um certo escritório pela secretaria equivocadamente. Um olhar havia seguido Elisa até o ônibus. Detalhes tão pequenos que, isolados, não significavam nada. Mas o mundo das tramas funciona por acúmulo. Poeiras que se juntam em tempestade. Na noite anterior à avaliação final, Lucas não dormiu. Andou pela casa, ligando e desligando a luz, tocando superfícies, verificando portas. Sentiu a vibração do chão sobre os pés. Quis assegurar-se de que tudo estivesse no lugar. Ao passar pela estante do pai, viu uma pilha de pastas, e por acaso, uma delas mostrava uma etiqueta com um nome conhecido. Candeias Investimentos. Não era raro, os arquivos estavam por toda a casa. Mas algo naquela pilha chamou a atenção. Uma folha mal dobrada, um recibo com um valor estranho, uma anotação que parecia um apelido. Ele pegou a folha, inclinou-a à luz e leu, com olhos que mastigavam cada letra. Não teve tempo de validar aquilo ali. A correria de uma família milionária, com empregados passando, criava camadas de ocupação que escondiam informações. Ele guardou a folha no bolso como quem esconde um fragmento de mapa. A percepção era de que, se aquilo fosse levado adiante, poderia ferir interesses. Guardou para si a descoberta. Não queria alardes antes de ter certeza. Não queria que Elisa ficasse impossível. Na cozinha, Elisa lavava um prato e cantava baixinho um trecho de canção que lembrava a infância. Havia uma doçura crua nela. Lucas aproximou-se, estendeu a mão e tocou a água com os dedos. Quando seus olhares se encontraram, a promessa não dita se reafirmou. Se algo acontecesse, enfrentariam juntos. Ele apontou para a folha no bolso como se dissesse, tenho algo. E ela sorriu, confiante. Mas na madrugada, um fato inesperado interrompeu o fio de calma. Alguém deixou, encostado no portão de serviço, um envelope marcado com um emblema discreto. Não era o tipo de coisa que se esperava. Quem o colocou o deixou e foi embora com passos medidos. O envelope continha apenas um bilhete curto. Cuide-se. Não havia assinatura. Era uma advertência, uma nota de observação. Para alguns, seria apenas um bilhete e nada mais. Para eles, foi um sinal de que o terreno em que caminhavam tinha olhos. O amanhecer trouxe consigo mais decisões a tomar. A avaliação estava marcada para o fim do dia. Pequenas rotas, assinaturas, a última revisão antes do que poderia ser um divisor. Eles se prepararam com a ansiedade de quem lava uma louça delicada. Havia no rosto de Lucas um brilho que não era apenas de esperança. Era a certeza de que, fosse qual fosse o resultado, ele não aceitaria que a verdade ficasse escondida atrás de documentos e egos. E Elisa, ao pegá-lo pela mão na sala de espera da clínica, deixou claro com o olhar, nunca te deixarei só. Antes de saírem, Lucas passou pela estante onde deixara a folha. Pegou-a de novo. A leitura, agora mais fria, mostrou-lhe números que não batiam, transferências com descrições vagas,
um padrão de repasses que pareciam sair do caixa da fundação e entrar em contas com nomes estranhos. Era insuficiente para uma acusação, mas era suficiente para uma suspeita que pedia investigação. Guardou a folha com zelo e, quando fechou a mão, sentiu a textura do papel e a obrigação que vinha junto. Eles saíram de mãos dadas para a clínica. Ao entrar, foram recebidos por assentos estofados e por um ar-condicionado que cantava a área em tom ameno. A secretária os encaminhou a uma sala reservada, e a doutora Cláudia entrou com um sorriso calibrado. Fazia suas perguntas com a voz suave e os olhos que diziam que tudo era possível. Lucas respondeu com olhares aguçados. Elisa acompanhou a leitura de boca como intérprete natural. A avaliação foi minuciosa, mas impessoal. O médico que fez o exame final observou os movimentos do corpo de Lucas, suas expressões, elencou probabilidades e, com cuidado, apontou que havia chances reais de melhorar a audição. Ao final, restou a expectativa. Dias para confirmação, exames a serem feitos, assinaturas a esperar. Eles saíram dizendo palavras de incentivo que nem precisavam ser faladas alto. A rua ao redor da clínica parecia mais limpa do que o usual. Eles respiraram e permitiram-se um pequeno sorriso. Na volta, porém, a sensação de estarem vigiados voltou com força. A figura do carro que se demorara mais cedo cruzou com eles numa esquina. Um vidro que brilhou, uma presença que não era agressiva, apenas observadora. Elisa não falou. Guardou de novo o envelope no bolso e prendeu a respiração. Era possível que fossem paranoicos. Era possível que uma coincidência nada mais fosse. Mas cada coincidência, naquele ponto, merecia cautela. A verdade por trás do silêncio, pensou Lucas, era mais do que simplesmente recobrar uma habilidade sensorial. Era descobrir as redes que impediam que um filho tivesse acesso ao próprio destino. Era saber o que se escondia nas planilhas, nos contratos, nos nomes de empresas. E se havia uma verdade a ser revelada, ela precisava ser coletada com paciência, com método e com coragem. Não seria um ato de vingança, seria um ato de justiça. Enquanto a noite caía sobre a cidade, a casa dos Candeias continuava a ter sua rotina estrangulada por formalidades. Em um dos corredores, uma câmera de segurança foi reposicionada. Um assessor foi instruído a monitorar os deslocamentos de funcionários. Pequenos ajustes que, na cabeça de Alberto, garantiriam que as coisas ficassem no lugar. Ele, em seu escritório, sorriu com a confiança de quem teme mudanças, mas se julga acima delas. E naquele mesmo instante, no pequeno apartamento de Elisa, ela e Lucas contaram, de novo, o dinheiro que quisera, como se recitassem uma prece prática. O momento era de ansiedade, sim, mas também de determinação. A verdade por trás do silêncio começava a se formar em papéis, bilhetes, contatos e pequenas descobertas. Eles tinham, por enquanto, a coragem e a possibilidade. O resto, o enfrentamento do poder, as traições que poderiam vir, as provas que precisariam ser colhidas, ainda estava por ser escrito. Se essa história mexe com você, deixe um like e comente. Você já presenciou uma injustiça assim? Na madrugada que se seguiu ao poste de esperança, aconteceu algo que mudou a cadência da respiração de Lucas. Ao abrir a gaveta onde deixara a folha com um recibo estranho, sentiu que algo tinha sido mexido. O papel não estava no lugar. O pânico veio como um clarão, não desde a surpresa, mas como uma confirmação de que haviam olhos mais próximos do que imaginavam. Ele revistou o quarto, revirou a estante, procurou perigosamente embaixo do colchão. Nada. A perda da folha, mais do que a perda material, representava uma ferida moral. Alguém, em algum lugar da casa, sabia que ele andava remexendo papéis. Foi a primeira evidência concreta de que o plano que era para devolver-lhe algo precioso agora corria risco. Não era coincidência. Os detalhes se juntavam como pontos em uma linha que poderia, em breve, traçar uma forma compreensível. Um desenho que, se revelado, mostraria o esqueleto das negociações que mantinham a casa de Alberto em pé. Ele sabia que havia risco em expor antes de ter mais fio para a agulha. Sabia também que a demora poderia custar a liberdade de alguém. Guardou o medo como quem guarda um objeto frágil e acabou, pela primeira vez, planejando não só por si, mas por Elisa. Na manhã em que tudo mudou, o relógio da casa marcou a rotina com precisão cruel. Havia passos que não se viam, decisões que se anunciavam apenas nas expressões. A equipe da clínica ligou para confirmar a programação do procedimento. A mensagem que chegou ao telefone de Lucas era breve e protocolar. Às vezes, a frieza das palavras
é a antessala de algo violento. Ele vestiu a roupa que a casa permitia, ajeitou a gravata com desprezo pela solenidade que encantava seu pai e saiu para o que supunha ser apenas mais uma etapa rumo a uma vida diferente. O procedimento correu com aparente normalidade. Em cima daquela normalidade, porém, houve um detalhe com intenção, um ajuste na medicação pós-operatória, uma prescrição que, para olhos neutros, era apenas mais um papel. Para quem observa de perto e busca motivos, contudo, era o sopro de um crime. Lucas sentiu algo que não cabia em sua língua, um zumbido que crescia como água em panela tampada, uma onda interna que fazia vibrar a parede do peito. Não era a alegria da recuperação, era um ruído que passou a lhe pertencer como se fosse um sinal de alerta. Cláudia, com seu sorriso medido, garantiu que tudo estava dentro do esperado. Alberto, no telefone, foi sucinto e frio ao dizer que aquele gasto havia sido um investimento mal feito. Ambos respiraram a mesma máscara de calma. Na casa, entre ressonâncias de manhãs burocráticas, algo menor começou a operar. Uma narrativa construída com elegância para anular a soltura de uma escolha feita na cozinha de serviço. Um relógio caro, desaparecido do escritório de Alberto, passou a ser a peça simbólica da acusação que seria plantada sobre a mais frágil entre eles. A cena foi curta e técnica. Um segurança encontra o acessório perto da entrada de serviço. A junta de testemunhas, funcionários escolhidos, aponta para Elisa como a pessoa que havia passado pela área. Uma conversa entre assessores descreve em voz baixa o esquema de preservar a imagem. A sequência é tão bem ensaiada quanto uma coreografia. O relógio some, o culpado aparece. A casa reprime seu ruído interno em nome da ordem. Elisa foi chamada à presença do chefe de segurança com a incredulidade noite adentro. Recebeu, quase por automação, uma pergunta que carregava a resposta. Onde está o relógio? Ela negou com a boca que tremia. Foi vasculhada por mãos que não buscavam apenas o objeto, buscavam confirmação de um destino. Quando o achado foi anunciado, a surpresa foi fabricada com empatia simulada. Um telefonema lacônico para a delegacia local, um boletim registrado com certa pressa e a advertência de que cooperar poderia atenuar o processo. Não houve, naquele momento, espaço para que a presunção de inocência se afirmasse. A pressa do poder se transformou em acusação. A prisão de Elisa foi um ato de espetáculo discreto. Levarem-na algemada foi um gesto que chocou mais pela contradição. A mulher que lavara a porcelana e arrumara camas agora caminhava em direção a uma viatura sob os olhares de quem preferia desviar o olhar. Lucas recebeu a notícia pela leitura no rosto de um empregado da casa. As peças que antes haviam sido escondidas passaram a cair sobre a mesa de forma cruel. Sua parceira, a mulher que vendera o anel para que ele tivesse uma chance, estava algemada por um crime que não cometera. O corpo dele, sem som, reagiu com um violento acúmulo de imagens. As mãos de Elisa colocando o anel sobre o vidro do balcão. O jovem atendente pesando o objeto. A bolsa dela livre de qualquer trapaça. A cena entrou nele como uma ferida. Alberto tratou da narrativa com a mesma habilidade com que regia seus negócios. Firmou-se no papel de pai ofendido e administrador de moral. Deu instruções ao advogado particular, alinhou versões e, com ar controlado, sugeriu que a casa só fizera o que qualquer estrutura faria para proteger seus bens. Cláudia, fria e impecável, declarava que os riscos médicos eram complexos e que, infelizmente, complicações poderiam levar a percepções erradas nas horas de tensão. O cerco se formava como uma muralha que parecia intransponível. Lucas, porém, não era apenas vítima do silêncio. Esse era um princípio que o DNA emocional do seu caráter afirmava. Enquanto Elisa era levada, ele fingiu o que precisava ser fingido. Fragilidade, confusão, um dependente do sistema de cuidados que, aos olhos da casa, justificava a manutenção do controle. Atribuiu aos remédios aquilo que fazia de si mesmo uma máscara. Fingiu tomar os comprimidos prescritos com obediência e deixava o corpo dormir à vista dos outros. Por dentro, o silêncio era arado por um pensamento frio. Proteger Elisa exigiria estratégia. No cárcere provisório, Elisa sentiu a violência da acusação como uma camada de frio. Ombros erguidos, voz baixa, ela perguntava com os olhos por que a vida a punirá assim. Não teve sequestro de dignidade, manteve-se firme, não implorou por indulgência, manteve apenas a obstinação de quem sabe que a verdade existe, mesmo sem quem a escute. As visitas foram burocráticas e curtas. A Defensoria Pública recebeu o caso com a pressa que a máquina judiciária impõe.
e no primeiro contato, a advogada encarregada falava de hipóteses processuais com a frieza da realidade. Elisa segurava a respiração que vinha de trás das palavras, prometendo a si uma constante, provar sua inocência. Enquanto Elisa era institucionalizada naquele processo que parecia desenhado, Lucas transformou a dor em dirigido silêncio. Parou de aparecer em reuniões familiares, permitiu que as pessoas pensassem nele como a ordem do caso, um ser dominado por emoções. Mas à margem daquela performance, iniciava-se um trabalho de coleta e de infiltração. O silêncio que ele cultivava era agora tático. Quem ouviu menos podia observar com mais nitidez. Registrou rotas, memorizou horários de seguranças, leu, como sempre, a fisionomia dos empregados. Conseguiu a simpatia de um cozinheiro, um rapaz chamado André, que há pouco havia recebido uma demissão temporária após discordâncias com a gestão da casa. André tinha olhos de quem vira coisas e uma vontade sucinta de reparar injustiças. Em troca de um emprego futuro, entregou a Lucas informações sobre onde guardavam notas e extratos. Falou de um computador do contador que ficava destrancado em noites de festa. Com cuidado de artesão, Lucas passou a operar como uma sombra na casa que o queria pequeno. Abriu pastas, estudou nomenclaturas, tirou fotos com um dispositivo disfarçado. Ele sabia que cada imagem capturada poderia servir como prova, cada número encontrado, um fio a puxar. A leitura labial continuava sendo sua habilidade mais poderosa. Conversas entre assessores eram decodificadas enquanto ele se movia entre corredores, fingindo aborrecimentos e pequenos desastres domésticos. Em determinado momento, ouviu enquanto recolhia pratos no salão a frase que mudou o eixo da sua estratégia. "Deixa como está, ela serve bem para isso." Era uma frase que confirmava a instrumentalização de Elisa. Sabia então que precisava de algo mais contundente, uma gravação. Encontrar uma gravação exigiu não sorte, mas construção. Havia na clínica onde fora atendido uma enfermeira jovem chamada Mariana, que não escondia sua aversão a Cláudia. Mariana era uma peça pequena em um grande tabuleiro, mas peças pequenas quebram o padrão quando se colocam juntas. Depois de alguns encontros esporádicos, Lucas com seu modo calmo e Elisa, sempre disponível para uma palavra de incentivo, Mariana confidenciou que havia um arquivo de áudio guardado por ela. Uma conversa que gravara, por impulso, no próprio celular, entre Cláudia e um homem cujo timbre ela suspeitava ser do escritório de Alberto. Na gravação, havia fragmentos de frases que, por si só, ressonavam como acusação. Menções a valores, prerrogativas para corrigir procedimentos, referências a colocar algo para assumir. Mariana entregou a gravação com as mãos trêmulas, sabendo que poderia perder o emprego se descoberta, mas ciente de que a verdade precisava emergir. Aquele áudio, quando Lucas o escutou, agiu como uma luz que indicava o caminho. Não era a prova final, mas era a centelha que ligava diversos pontos. O motivo das transferências estranhas, a coincidência da falha clínica, a pressa em penalizar Elisa. Sabendo que a fala sozinha poderia ser contestada, ele começou a usar a gravação como um mapa para buscar documentos que alinhavam som e número. Com André, vasculhou o computador do contador numa madrugada em que a casa dormia pesada. Arquivos foram copiados para um pendrive escondido dentro de uma embalagem de biscoitos. Planilhas foram impressas e depois fotografadas às pressas. Havia palavras codificadas: consultoria, honorários, adiantamento. Em cada registro, um traço de esterilidade moral. Lucas também encontrou uma série de e-mails entre uma fonte externa, um escritório chamado Sampaio Consultoria, e várias contas vinculadas às fundações da família. A assinatura final de alguns desses e-mails remetia a um número que, quando ligado, direcionava a um telefone registrado no nome de Cláudia em documentos antigos da clínica. As coincidências agora eram menos acidentais. Ele montou uma pasta com cópias de extratos, screenshot de transferências, a gravação de Mariana e as fotos das pastas internas da empresa. Sabia que para que aquilo se transformasse em movimento legal, precisava de autoridade que não se dobrasse ao jogo de Alberto. Foi então que Lucas fez algo que exigia coragem além da estratégia. Enviou, sob capa de denúncia anônima bem fundamentada, uma seleção dos arquivos para a Polícia Federal. Não havia espetáculo na ação, apenas a convicção de que provas bem apresentadas, com datas e cruzamentos, não poderiam ser ignoradas. Ao mesmo tempo, procurou a Defensoria Pública, entregou à advogada competente o material que havia coletado e pediu que ela formalizasse a reclamação. Era preciso, para a condução legal, que a investigação se apresentasse com caução técnica. Era preciso que a justiça se movesse com medidas de busca e apreensão. A defensoria, ao receber os documentos, sentiu o peso da consistência. Não se tratava de fofoca, era um padrão. Os dias que vieram foram de tensão administrada. Alberto, que sempre circulara como quem domina o mapa, percebeu que havia um vetor novo de risco. Mudou a postura, apertou contas, fez consultas discretas com advogados. Cláudia, por sua vez, começou a demonstrar sinais de precaução, mensagens apagadas, saídas de emergência combinadas com pedacinhos de silêncio. Mas o jogo havia mudado de sentido.
a Polícia Federal, ao receber as primeiras indicações, abriu investigação preliminar. Mandados foram articulados. Um despacho judicial, fruto da denúncia e das evidências, autorizou que se aprofundasse a busca por documentos e que se chamassem testemunhas. Enquanto isso, Elisa aguardava, com um tipo de paciência que não se dobra nem cede, os trâmites do processo. Havia noites em que seu corpo pedira rendição, outras em que sua cabeça se enchia de imagens de retidão. Em sua cela provisória, manteve uma disciplina silenciosa, exercícios de respiração que eram para ela afirmações de identidade. Recebeu visitas breves de Lucas, encobertas, controladas, olhares que valiam conversas inteiras. Em cada encontro, ele retornava com detalhes que variarão entre esperança e cuidado. Não prometia milagres, prometia perseverança. Lentamente, a investigação ganhou corpo. Um mandado judicial levou agentes federais à clínica da doutora Cláudia e ao escritório do contador da família. Foram apreendidos computadores, notebooks, servidores externos. Arquivos digitais, quando abertos em ambiente seguro, mostraram transferências e notas fiscais frias, contratos de consultoria sem prestação de serviço real, entendimentos peculiares sobre honorários. Ligaram nomes a contas e contas a parcelas que saíam das fundações e chegavam a pessoas e empresas que não realizavam trabalho visível. Os auditores foram frios e precisos. Aquilo cheirava a lavagem e desvio. A imprensa, que até então mantivera distância por medo e interesse, sorveu alguns fios do caso. No entanto, o que realmente importava para Lucas não era o barulho, era a confirmação técnica. Quando o material de áudio de Mariana foi confrontado com registros telefônicos e com transferências, a conjunção produziu efeito jurídico. Havia um padrão de conluio entre interesses médicos e interesses financeiros. A defesa jurídica de Elisa recebeu finalmente um conjunto que justificava um pedido de revogação da prisão preventiva. Alberto reagiu com a mesma violência aparente, mas agora com o reforço dos que ainda lhe restavam: advogados, notas públicas e uma narrativa de homem injustiçado. Tentou acusar a defensoria de manipulação, tentou invalidar a gravação de Mariana, apresentou luzes legais, mas a montagem do quebra-cabeça era robusta: extratos, planilhas, e-mails, gravações, testemunhos. A magistratura aceitou a nova materialidade do caso. A liberdade provisória de Elisa foi discutida, e em audiência, sua advogada demonstrou a fragilidade do inquérito que aprenderia. A juíza, ponderando, decidiu pela concessão de medidas cautelares menos gravosas. Elisa poderia responder em liberdade, com comparecimento periódico. O alívio foi contido, genuíno, e a saída para a rua teve a doçura de quem volta a respirar. Quando Elisa saiu, a casa na qual trabalhara a recebeu com olhos e tantos sussurros. Não era a acolhida do passado, era uma saída que anunciava confrontos por vir. Ela voltou ao emprego por necessidade e por artifício. Lucas lhe pedira que voltasse com um objetivo claro: participar daquela farsa para permitir que ele colocasse a última peça da operação. Alguns chamariam isso de risco moral, outros de coragem medida. Elsa entendia a tarefa. Precisava infiltrar-se num evento que Alberto preparava para celebrar o noivado do filho de um sócio, uma festa que reuniria pessoas do gênero que compõem público e figurantes dos negócios da alta finança. A casa, sem perceber, daria o palco da exposição. O plano de Lucas envolvia mais do que a transmissão de uma gravação. Era necessário que a prova chegasse até o maior número de pessoas possível, que não pudesse ser descartada como trecho fora de contexto. Ele montou uma estratégia de várias frentes: um aparelho de reprodução com autonomia longa, um backup com todas as planilhas prontas para exibição em tela e uma convocação discreta à Polícia Federal, a qual receberia os materiais com antecedência e se acautelaria para agir no momento certo. A infiltração no buffet foi feita com paciência e técnica. Com um e-mail anônimo, criado por ele mesmo com perícia, a casa de festas confirmou a contratação da equipe de cozinha em que Elisa trabalharia no dia do evento. A entrada dela, discretamente, era essencial. Nos 2 dias que antecederam o noivado, Lucas viveu em tensão cirúrgica. A cada passo testava o mecanismo. Enviou trechos do arquivo para a defensoria, para o delegado responsável e para um jornalista de confiança que poderia testemunhar a lisura do material. Marcou, por sinais não verbais, a chegada da Polícia Federal, pedindo que fossem discretos, mas prontos. A operação precisava de justiça, não de espetáculo. Era crucial que a prisão se fizesse no terreno da lei, e não do linchamento social.
A chegada de autoridades federais naquela noite seria a validação de que a verdade poderia ser revelada sem risco de subversão. O noivado foi organizado com a pompa característica da família Candeias. Flores brancas, iluminação que mais parecia óleo em quadro, convidados que sorriam sorrateiros. Havia naquela noite um clima de celebração que ia camuflar a típica ansiedade de quem tenta apagar demais. Elisa entrou com uniforme e compostura, seu rosto contendo minúcias de medo e determinação. Luca ocupou seu lugar num canto estratégico, junto a um grupo de convidados. Entre tapas de coquetéis e fotografias programadas, olhava para a trilha que seu plano seguia. Mariana, a enfermeira, estava em pânico em um canto, sabendo que a publicação do áudio a colocava em risco. Ainda assim, estava presente como prova viva. André controlava o time de cozinha, de olho nos movimentos. No momento em que o noivado avançou para os discursos, Lucas ativou o primeiro sinal. Um projetor, que ele pedira emprestado para uma suposta demonstração de arte por um amigo, foi ligado com a desculpa de que haveria slides sobre a história do casal. Mas no telão, em vez de imagens de romance, começaram a aparecer extratos, e-mails e planilhas que apontavam transferências atípicas. Nos alto-falantes, a voz de Cláudia entrou como um clarão, frases exatas, datadas, que deixavam claro o conluio entre a clínica e o escritório do pai. Havia no áudio menção a ajustes necessários, garantir que o curso siga, o relógio resolve o episódio. As pessoas no salão ficaram primeiro confusas, depois atônitas. As máscaras de festa caíram como véus. Alberto usou a reação imediata como tentou usar sempre. Buscou controlar, aproximou-se do microfone com o tom paternal, negando, afirmando que eram falsificações. Mas as fotos no telão mostravam linhas bancárias, nomes e contas. Os e-mails traziam remetentes que correspondiam aos números de telefone das pessoas na sala. A indignação tornou-se murmúrio, o murmúrio tornou-se clamor. A polícia local, chamada por receio e com pressa, chegou primeiro e tentou intervir com ordens de dispersão. Acusadores e acusados se empurravam num teatro entre a ordem pública e a vergonha. No entanto, a presença que Lucas tanto havia pedido, a Polícia Federal, entrou com calma precisa. Agentes em traje formal requisitaram situações legais. Se havia documentação a ser requisitada, eles a levariam. Se havia necessidade de condução, assim seria. Havia mandados, havia autorizações. Alberto, que até então confiara em seus refúgios legais, viu-se alcançado por uma instituição que não se curvava às suas pressões. Cláudia foi abordada, questionada e informada de seus direitos. Ao ver as evidências ao vivo, a expressão dela, antes composta, mudou. A réplica das palavras gravadas, confrontadas com extratos e e-mails, produziu um efeito devastador. A condução foi feita com seriedade. Autoridades federais prenderam Alberto e Cláudia em flagrante de desvio e coautoria de crimes financeiros e médicos. A exposição pública foi uma catarse que não Hobbes o perdão fácil. Era, acima de tudo, consequência. A prisão não substituiu a justiça, mas simbolizou que as instituições, quando acionadas com provas e coragem, podem cumprir seu papel. Entre os convidados havia choque, uns poucos sustos e a sensação de uma ordem social que naquela noite rompia com a impunidade. A repercussão não foi apenas policial, foi social. Jornais trouxeram as investigações, colegas de negócios de Alberto começaram a se afastar e os aportes financeiros que sustentavam a casa passaram por revisão imediata. A venda judicial de bens foi uma saída plausível para reparar em parte os danos cometidos. O patrimônio que antes servira para pressionar e ocultar teve que responder por fraudes. Ordenou-se a venda de parte do espólio da família para ressarcir vítimas, entre elas a própria Elisa, cuja acusação falsa a atingira de forma pessoal e econômica. Era finalmente um começo de reparação, não um apagamento do dano, mas um reconhecimento legal do erro. Na sequência, processos penais foram instaurados. O Ministério Público ofereceu denúncia por corrupção, estelionato e formação de quadrilha, entre outros crimes. A defesa de Alberto tentou apelar para recursos e manobras, mas a sustentação documental dos autos fazia a argumentação perder força. Cláudia buscou reduzir sua pena, oferecendo colaboração parcial. Alguns pontos de sua participação foram esclarecidos nas delações, e isso auxiliou a elucidação de alguns mecanismos financeiros. A vida dos acusados mudou de repente. O poder de antes tornou-se uma sucessão de audiências. Elisa, por sua vez, recebeu uma indenização que, ainda que não consertasse os dias de prisão, serviu para reconstituir sua independência. Usou parte do valor para quitar a dívida médica da mãe e para uma poupança que assegurou uma nova etapa. Lucas, decidido a realizar uma reparação social mais ampla, instituiu um fundo de apoio à reinserção de ex-funcionários e à capacitação profissional de pessoas com deficiência auditiva, com foco em contratação inclusiva.
A venda da mansão e a alienação de bens foram parte desse processo de tutela que reorganizou, por necessidade jurídica e moral, o destino de fortunas que haviam servido para silenciar verdades. A vida que se reconstruiu não foi um percurso suave. Teve dias de tropeço e noites de memórias que sangravam. Mas havia também manhãs com decisões pequenas que deram consistência ao novo. Lucas e Elisa começaram a dividir um apartamento menor, mais humano. Compraram poucos móveis com a intenção de fazer dali uma casa de amor e trabalho. Elisa abriu um negócio de catering social, empregando ex-colegas e oferecendo remuneração justa. Lucas, que havia sido tratado como menor, assumiu papéis públicos no fundo que criou, aprendeu a falar em público, a defender políticas de transparência e inclusão, e ao mesmo tempo guardava para si um gesto de afeto que sempre fugira de pronunciamentos. Aprendeu a tocar violão, percebendo nas vibrações uma outra forma de ouvir. A reabilitação de Lucas não foi apenas sensorial, foi ética. Ele reconstruiu laços do mundo do trabalho, abriu interlocução com a Defensoria e com o Ministério Público, e tornou-se uma voz ativa em audiências públicas sobre direitos das pessoas com deficiência. Sempre lembrava que sua vantagem fora a paciência da observação e a habilidade de ver, como quem lê mapas. Não transformou a própria dor em espetáculo, a sublima em ação concreta. O momento de maior ternura nasceu de uma cena simples. Uma tarde em que, na nova sala da casa que dividiram, Lucas pegou o violão e dedilhou uma sequência lenta. Elisa sentou-se ao seu lado, colocou a mão sobre a dele e deixou que as vibrações corressem. Não foi um som claro que entrou, talvez nunca fosse o mesmo tipo de audição, mas foi uma sensação de presença que ambos reconheceram. Entre eles, esperança e cicatrizes encontraram um lugar para coexistir. Havia risos baixos, planos para futuros projetos sociais, sonhos de uma família que, de modo incomum, tinha o silêncio como base e a verdade como seu alicerce. Meses depois, a justiça se fez ainda mais presente. Julgamentos, recursos e acordos foram costurando responsabilidade e consequência. Alberto recebeu pena e teve bens bloqueados. Cláudia foi condenada por conluio e teve sua licença médica suspensa. A sentença teve repercussão simbólica. Pessoas poderosas, quando entram em conluio contra vidas fracas, podem ser alcançadas pela lei. Era uma vitória que não curava todas as feridas, mas restabelecia uma certa confiança pública. O epílogo da vida deles trouxe gestos de recuperação social. O fundo de Lucas patrocinava projetos de inclusão no mercado de trabalho. Elisa era convidada como consultora para treinamentos de equipes de limpeza sobre dignidade no trabalho. A mãe de Elisa finalmente pôde tratar-se com calma, vivendo em apartamento pago por uma indenização justa e sem a angústia do passado. Amigos antigos aproximaram-se e novos vínculos surgiram na base do respeito. Lucas e Elisa, por fim, pensaram em ter filhos. Imaginaram uma casa onde o ruído fosse apenas música e o silêncio, respeito. Tal como as cordas do violão, suas vidas vibravam de sentido. Num último gesto de afirmação pública, Lucas esteve em uma audiência comunitária para falar de sua experiência. Não buscou autopromoção, quis falar sobre a urgência de um sistema que ouve menos o que as vozes altas dizem e mais o que as vozes baixas mostram. Contou, com calma, que a verdade por trás do seu silêncio fora, em muito, a coragem de uma mulher que jogara fora um anel para comprar uma chance. Falou de injustiça, falou de coragem, falou de reparação. A plateia ouviu. No fim, Elisa levantou-se diante das pessoas e disse, com a voz que sempre fora prática, que preferia a verdade à mentira, que preferia a solidariedade ao medo. As palmas foram demoradas e sinceras. A história, como toda história real, não terminou sem eco de perdas. Algumas amizades se romperam para sempre, e a casa que outrora abrigara luxo perdeu seu sentido social. Mas naquele restauro havia algo que parecia maior que a vingança. Era a afirmação de que a verdade se apresenta, muitas vezes, pelo trabalho paciente de quem não tem voz alta, mas tem visão. Lucas e Elisa, juntos transformaram o silêncio em prova e a prova em justiça. A faxineira enfrentara o milionário, não com gritos, mas com integridade. E a sociedade, testemunha desse enfrentamento, aprendeu que a dignidade de um gesto, aquele de colocar a mão no braço de alguém à mesa, pode sim derrotar o cinismo das riquezas. Ao fechar os meses de combate, em uma manhã de sol tênue, Lucas e Elisa sentaram na laje do novo apartamento. Um violão apoiado no colo dele, a xícara de café fumegando sobre a mesinha. Havia uma paz difícil de mensurar. Ele olhou para ela, olhos que não precisavam de som para entender o alcance de cada linha de expressão, e tocou uma nota simples no violão. O som que veio foi modesto, talvez inclinado mais para a vibração do que para timbre puro, mas ambos sorriram. Não era apenas o ato de ouvir, era reconhecer que a verdade, quando levantada com coragem,
faz-se escutar, até no silêncio. E foi assim que a verdade por trás do silêncio encontrou sua voz. Não pela retórica, mas por um processo de coragem coletiva, de provas descobertas, de instituições acionadas e de pessoas dispostas a pagar um preço para deixar que a justiça funcionasse. A faxineira enfrentou o milionário com a força do caráter. O silêncio de Lucas deixou de ser obstáculo para ser instrumento de observação. E o mundo ao redor, por um instante breve, reconheceu que a dignidade de um ser humano vale mais que o brilho de qualquer relógio. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e conte nos comentários. O que você faria no lugar deles?